A gente já tinha feito anteriormente um exercício para encontrar os números primos menores do que um certo valor, e aqui a gente vai fazer uma outra versão que usa o conceito de vetores também, mas na verdade a ideia original desse algoritmo é muito mais antiga do que os computadores. Isso aqui foi proposto no século II antes de Cristo, e a gente consegue então adaptar essas ideias lá dos matemáticos gregos antigos para os dias de hoje, e é um algoritmo relativamente eficiente. É o chamado crivo de Eratóstenes, e ele serve para separar os números entre os que são primos e os que não são primos. A ideia fundamental é a seguinte: a gente começa escrevendo todos os números inteiros, os números naturais, na verdade, desde o número 2, que a gente sabe que é o primeiro número primo, até o certo n que a gente desejar. Então aqui eu estou ilustrando com n igual a 10. O número 2 é primo, então, já que o 2 é primo, os múltiplos de 2 não podem ser primos. Então a gente pode arriscar o 4, o 6, o 8 e o 10. Aí a gente passa para o próximo número da lista. O próximo número da lista vai ser primo, que é o número 3, e a gente vai riscando todos os múltiplos dele. É óbvio que o 6 já tinha riscado, então a gente já sabia que o 6 não poderia ser primo, mas enfim, a gente percorre também de 3 em 3 e vai riscando todos os múltiplos do número 3. O 4 a gente já riscou, então não precisa fazer nada. Aí na próxima iteração a gente vai dizer que o 5 é primo e riscar o múltiplo dele, e assim sucessivamente, até a gente terminar de percorrer a lista. E aí a gente vai ver que os números primos menores do que 10 são 2, 3, 5 e 7. Essa é a ideia do Eratosthenes original, a ideia de como é que você poderia fazer isso aqui simplesmente com papel e caneta. Como é que a gente pode transformar esse algoritmo num programa em linguagem C? A gente vai criar um vetor com n mais 1 elementos para representar todos os números desde 0 até n. E aí, nesse vetor, a gente vai usar essa convenção, em que se o vetor tem o valor 1, ele indica que o número é primo. E se o vetor tem o número 0, indica que o número não é primo. A gente vai ignorar os números nas posições 0 e 1. A gente vai, na verdade, usar só do 2 em diante. E então a gente vai inicializar o nosso vetor colocando o número 1 em todo mundo. Então, a priori, todos os números poderiam ser primos. E aí, quando a gente aplicar o algoritmo do crivo de Eratóstenes, a gente vai colocar 0 em algumas posições. Então, a gente vai detectar que o 4 não é primo, o 6 não é primo, o 8 não é primo, e assim por diante. Então, essa é a ideia original, a ideia fundamental que a gente vai trabalhar aqui. Para a gente poder transformar isso aqui em código, a gente precisa perceber que tem dois loops acontecendo ao mesmo tempo. Tem um certo loop que é, sabendo qual é o número primo, eliminar os múltiplos dele. E tem um outro loop acontecendo que é o que faz passar do 2 para o 3, do 3 para o 5, do 5 para o 7, assim por diante. Então, a gente tem um loop for dentro de outro loop for. Vamos tentar escrever isso aqui como código, então. A gente vai usar de novo aquele comando define para criar um tamanho de vetor. Eu vou usar 11 para fazer os números desde 0 até 10, incluindo o número 10, mas aqui não vai fazer diferença nenhuma. O número 10 não é primo, então não vai mudar grande coisa no resultado. Eu vou criar um vetor de inteiros, que eu vou chamar de primos, com tamanho n. E esse vetor ele vale 1 se o número é primo. Isso aqui é entendido casinha por casinha, né? Então, a gente começa inicializando. Para inicializar, eu vou precisar de um contador. E aí a gente escreve isso. Eu vou começar só do 2, eu vou ignorar o 0 e 1, como tinha sido sugerido. Eu vou até o n, sem incluir o próprio n, né? Então eu vou até o 11 sem incluir o 11, então na verdade eu vou parar em 10. Teria outras formas de escrever isso aqui também. E aqui é só a inicialização, eu vou colocar para cada primos i, para cada um dos elementos, eu vou colocar o valor 1. Então, em princípio, eu estou falando que qualquer número poderia ser primo. Bueno. Vamos fazer então agora o loop for
Vou deixar anotado que isso aqui é só a inicialização. E aí a gente vai fazer um loop for para andar com os números primos. Andar do 2 para o 3, do 3 teoricamente para o 4, e assim por diante. Então é um for que vai começar no 2, vai andar até o final do vetor, e por simplicidade eu vou fazer ele caminhar de uma em uma unidade também. E o truque que eu vou usar é usar um if. Se primos de i é igual a 1, então eu vou fazer alguma coisa. O que eu quero dizer com isso? 4 a gente pode ignorar, porque o 4 não é primo, e quando chegar na vez de passar do 3 para o 4, a gente já sabe que o 4 não é primo e por isso poderia ser ignorado. Então a ideia é que se primos de 4 vale 0, eu não preciso fazer nada com o 4 e eu posso passar para a próxima iteração, passar para o 5 e assim sucessivamente. Então, esse for aqui, ele percorre todos os potenciais números, todos os potenciais primos, mas aqui eu vou ter que ter um outro for. E para fazer um outro for, eu vou precisar de um outro contador também. Esse outro contador é o que vai eliminar os múltiplos. Então, quando eu tiver o 2 como ponto de partida, o loop for vai percorrer os números 4, 6, 8, 10, etc. Quando eu tiver o 3 como ponto de partida, o meu loop for vai percorrer 6, 9, 12, etc. Então vocês percebem que o primeiro valor do loop for é 2 vezes o valor base. Por isso que eu posso inicializar o meu j como sendo 2 vezes i. Ele é o valor base é o i, e aí ele vai andar, o primeiro múltiplo desse número é o dobro, depois o triplo, depois o quádruplo e assim por diante. O meu j também tem que percorrer todo o vetor, porque eu preciso eliminar todos os primos ao longo de todo o caminho. Então, a condição de parada vai ser j menor do que n de novo. E o acréscimo não pode ser j++, porque os múltiplos não vão andar, por exemplo, 4, 5, 6, 7, 8. Não, eles vão andar 4, 6, 8, 10. Então, o tamanho do passo que o j dá varia em cada iteração. Porque aqui ele vai andar de 2 em 2. 4 mais 2 vai para 6, 6 mais 2 vai para 8. Aqui ele anda de 3 em 3. 6, 9, 12. Depois ele anda de 5 em 5. Então, o tamanho que o j anda é o próprio valor base. Eu posso escrever isso aqui, então, como sendo j mais igual a i. Ou seja, j recebe j mais i. O j vai caminhando com um passo diferente a cada vez. E quanto maior for o i, mais rápido, então, esse j vai caminhando. E o que eu faço com esse j? Eu escrevo que primos j vale 0. Por exemplo, quando o i vale 2, o meu j vai valer 4, e aí eu falo que 4 não é um número primo. Depois o meu j vai valer 6, eu falo que 6 não é um número primo. Depois j vai valer 8, eu falo que 8 não é um número primo, e assim por diante. Quando o i estiver valendo 3, o meu j vai começar em 6. E aí eu falo de novo que 6 não é um número primo. Tudo bem, a gente já sabia que 6 não era um número primo, então esse aqui não é o jeito mais eficiente. Eu poderia não colocar de novo esse zero, mas é mais fácil a gente programar desse jeito. Ele vai reescrever o zero que já estava lá, no caso do 6, e aí o 9, quando eu incrementar o próximo j, o 9 vai ser descoberto como não primo, e assim sucessivamente, até acabar. Aqui eu não preciso de um else, porque se o número não for primo, eu não faço nada. Por exemplo, para passar do 4 para o 5, eu não faço nada. Esse if é só esse caso mesmo. E esse loop aqui deve terminar. Aqui eu vou ter um outro loop para imprimir os resultados. E para imprimir os resultados, eu vou fazer de novo um for i, percorrendo todos os valores de 2 até n, de 1 em 1. E se o número, se primos de i for igual a 1, isso aqui indica que
o número i era um número primo. Eu vou só escrever os números primos na tela. E o nosso return zero para terminar. Aqui eu não usei nenhuma função, poderia até usar, mas é só para ilustrar esse trabalho com vetores, então não tem muita necessidade. Para n igual a 11, então os primos são 2, 3, 5 e 7. Aparentemente tudo bem, a gente poderia aumentar aqui o nosso número de elementos. E aí os números primos vão ser os primos nesse intervalo que a gente escreveu. A gente pode generalizar um pouquinho o nosso problema. Generalizar não, perdão, comparar e comparar com uma outra abordagem, uma abordagem um pouco mais simples conceitualmente, mas a gente vai ver o impacto computacional disso. Eu tinha já criado aqui os arquivos .c, mas eu acabei me confundindo. Esse aqui é o arquivo do crivo, e agora a gente vai escrever uma outra abordagem que não envolve vetores, mas de uma forma um pouco mais leve. Eu vou usar o mesmo define n, vamos começar com 11, o mesmo de antes. E aqui sim eu vou usar uma certa função. Eu vou usar uma função testa primo, que recebe um número inteiro e ela retorna 1 se o número é primo e 0 caso contrário. E eu vou escrever essa função de um jeito bastante ineficiente, um jeito simples, mas ineficiente, que é o seguinte. A gente vai precisar de um contador e eu vou começar esse contador, fazer um loop for i igual a 2, e eu vou, daqui a pouquinho eu escrevo qual é a condição de parada, e eu vou incrementar esse i de 1 em 1, e a lógica é, se o resto da divisão entre o número que eu estou testando se é primo e o i, se esse resto da divisão for 0, quer dizer que o i é um divisor do número n. Se eu achei um divisor, então eu posso retornar 0, porque eu tenho certeza que o número não é primo. Se eu testar todos os valores possíveis de i e eu nunca retornar 0, é porque o número sim é primo, então eu posso retornar 1 só aqui no final. Essa condição de parada, a condição mais natural que a gente poderia escrever é i menor do que n. Mas a gente consegue melhorar isso aqui de algumas formas. Se a gente escrevesse, por exemplo, imagina que você quer saber se o número 11 é primo. Você teria que tentar dividir 11 por 2, 11 por 3, 11 por 4, por 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Mas não faz sentido, dos 5 em diante, já não faz mais sentido, porque se o 11 fosse divisível por 2, a metade dele também dividiria 11. Mas, já que o teste do dividido por 2 falhou, eu não preciso testar do dividido por 2 em diante. Então, um jeito de simplificar seria parar essa contagem aqui em n sobre 2. Mas dá para a gente fazer ainda melhor. A gente pode parar na raiz quadrada de n. Porque se o número... vamos pegar um que não seja primo. Então, se você pegar, por exemplo, o número 16, você vai ver que os divisores deles são 1, 2, 4, 8 e o próprio 16. Mas quando a gente chegou no 4, na própria raiz quadrada, a gente já encontrou algum divisor. Isso vale também para algum primo que não seja um quadrado perfeito. Se você pegar, por exemplo, 20. Se você for testar os divisores de 20, você vai testar 1, 2, 4. E você percebe também que antes de chegar no que seria a raiz quadrada de 20, você já encontrou um divisor. Então, a gente consegue ganhar um pouco, diminuir um pouco o número de iterações, se a gente só testar até a raiz quadrada de n. Para usar essa função raiz quadrada, a gente tem que incluir
biblioteca Math. Na verdade, o CodeBlocks até interpreta isso aqui de uma forma automática, mas assim fica mais explícito. Então, essa aqui é uma pequena otimização que a gente pode fazer no nosso código, mas o código continua bastante ineficiente. Eu vou fazer da mesma forma que anteriormente, então eu vou criar um vetor, eu tinha chamado ele de primos com o tamanho n, e eu vou... Esse algoritmo ele funciona super bem desde que o n seja maior do que 2, porque quando o n for igual a 2, a gente teria, essa divisão daria certo, n dividido por 2 daria 0, e o nosso programa retornaria 0, apesar do n2 ser primo. Então eu vou ter que manualmente falar que primos de 2 é igual a 1, porque a gente sabe que 2 é um número primo, mas para os outros números a gente consegue fazer de uma forma um pouquinho mais automática. Então eu vou criar um contador, e eu vou fazer do 3 até o nosso nzão, de 1 em 1. Para cada um desses elementos, o valor que vai ficar na casinha aí é o retorno da função testa primo do i. Então a gente vai testar se a casa i é prima, se o valor i é um número primo ou não, e colocar 0 ou 1 na casinha conforme o correspondente. Depois que a gente percorrer todo mundo, eu vou fazer um printf. Eu poderia ter feito as duas coisas ao mesmo tempo, mas aqui é só para separar, deixar mais separadinho o nosso código da parte de cálculo, da parte de apresentação dos resultados. E aqui o printf fica mais igual também ao que a gente tinha feito anteriormente, de escrever se o número for primo, né? Se primos de i for igual a 1, então a gente, nesses casos e apenas nesses casos, a gente escreve o número i na tela. Esse aqui seria o algoritmo mais simples. E testando. Aqui a gente tem que testar até o menor ou igual da raiz quadrada. A gente percebe aqui que eu me enganei, porque o 4 e o 9 estão aparecendo na lista justamente porque faltou testar na própria raiz quadrada. Agora sim, então os números primos 2, 3, 5 e 7. Se a gente aumentasse esse n, a gente teria a mesma sequência de números primos que a gente tinha anteriormente. Então, agora esse algoritmo também está funcionando. O que é bacana aqui é que a gente pode comparar a performance desses dois algoritmos quando o n é um número muito, muito grande. Então, a gente pode exagerar completamente e colocar, por exemplo, 100 mil, todos os números primos menores do que 100 mil, primeiro no nosso algoritmo inicial, no algoritmo do crivo. E aqui ele está escrevendo na tela. E ele levou 2,8 segundos para executar todo esse programa. Se a gente fosse executar o mesmo programa, ou o mesmo problema, também com 100 mil iterações, e esse novo algoritmo, o algoritmo mais simples, o tempo computacional dele ele levou 6,3. Então, aqui a gente tem uma diferença de quase o dobro do tempo computacional. Óbvio que nesse caso os tempos computacionais são pequenos nos dois casos, porque os computadores hoje em dia têm uma capacidade de processamento muito grande e um problema desse não é tão desafiador hoje em dia. Mas você tem um algoritmo que é 100% mais eficiente que o outro, é uma coisa que é digna de nota. E quando você tem que repetir esse algoritmo uma grande quantidade de vezes, ou quando o problema é mais desafiador, aí a gente começa a ter preocupações como essa de não só escrever um algoritmo que esteja correto, mas também um algoritmo que rode de uma maneira eficiente e que não demore tanto tempo assim para executar. Mas um detalhe interessante sobre essa comparação do tempo computacional é que aquele tempo que apareceu no final da execução era para toda a execução, tanto para a parte de cálculo quanto para a parte de imprimir os resultados. E nesse caso em particular, essa parte de imprimir os resultados é o que leva mais tempo no algoritmo. É curioso que não é a parte de cálculo, que teoricamente seria a parte difícil, mas é o escrever na tela que acaba demorando.
Então, se a gente comentar aqui a parte final, que escreve simplesmente os resultados na tela, e rodar novamente o nosso algoritmo do crivo, ele vai terminar em meio segundo. Bom, aqui esse tempo vai variar um pouquinho, conforme meu computador estiver processando alguma outra coisa, ele pode ser um pouco mais rápido, mas é um tempo realmente ínfimo que esse processamento leva, então, na maioria das vezes aqui está levando abaixo de 0,03. Por outro lado, se a gente fizer o algoritmo mais ingênuo, mais intuitivo, e retirar a parte de escrever na tela os resultados, a gente manda rodar, espera um pouquinho, e esse aqui levou 3,5. Então, aqui a gente tem uma diferença que não é simplesmente 100%, na verdade, um dos algoritmos está sendo 100 vezes mais rápido que o outro. A diferença, de novo, os números absolutos não são tão significativos, mas a diferença relativa entre eles é bastante interessante. É isso.